Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom estar aqui mais uma vez para conversar com você ao vivo sobre um pouco mais da doutrina duomilenar da Igreja de Jesus Cristo. Ao vivo, aqui agora, até por volta de 9 da noite, se Deus quiser, e eventualmente, desde já cumprimentando a você que nas próximas horas, amanhã ou noutros dias, eventualmente se disponha a assistir este nosso encontro de formação com oração. Como convém a todo cristão, nós iniciamos uma celebração, iniciamos uma formação, uma pregação, e haveríamos de iniciar todos os nossos dias, vivê-los e encerrá-los assim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Durante esta fala, se eu não me esquecer, de vez em quando vou olhar aqui à minha esquerda, onde estou visualizando o Facebook da Paróquia São José, e eventualmente vou olhar aqui à minha direita, onde fiz umas anotações, para que eu não seja de todo traído pela memória e tenhamos algo como um começo, desenvolvimento e conclusão deste encontro. Convido você a que faça, tanto quanto eu já estou fazendo, mentalmente, espiritualmente, faça a sua intenção, que nós, durante estes minutos juntos, escutemos, aprendemos e reflitamos, aprendamos e, acima de tudo, reflitamos como temos caminhado, como podemos continuar caminhando, individualmente e, acima de tudo, coletivamente, comunitariamente, com o bom Deus, o bom Jesus e o Santo Espírito. Faça aí no seu íntimo a sua intenção. Faça, coloque sua intenção. Eu já tenho as minhas no meu coração que sangra ante gente querida que perdi ultimamente, gente amada. Meu coração sangra de dor e minha intenção neste encontro está contida pelas almas de gente amada que se foi, por amados que estão lutando pela vida, ora numa UTI entubados, por queridos e amados que estão com Covid, não entubados, não em hospitais, mas reclusos, por gente querida que, conhecida, parente, amiga ou não, que está saindo desta luta contra a Covid. E outras enfermidades, tantas que existiam antes da Covid e que continuam existindo e que nos acometem a tantos mundo afora e que não livram ninguém de eventualmente passar por isso. Da mesma forma, outras enfermidades, tais como desemprego, depressão, solidão, tristeza, dúvida, rancor, mágoa, ódio, coisas ruins que todos nós podemos sentir e gerar para alguém ou receber de alguém. Coloquemos no colo do bom Deus todas estas intenções e outras que você possa ter aí na sua intimidade, Ele já sabe. E assim façamos uma oração com toda a nossa força em nosso coração, dizendo assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Continuemos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falaremos hoje, então, como você já leu no WhatsApp ou no Facebook, falaremos um pouquinho da celebração das Exéquias, celebração cristã das Exéquias, também conhecida como celebração cristã da esperança. A intenção é algumas ponderações, algumas considerações. Essa celebração é, em geral, conduzida, presidida por um padre, por um diácono ou por um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, e que faça a função de ministro extraordinário das Exéquias. Tá? O que são Exéquias? Você que é um leigo, cristão católico,
cristão não católico, que é um cristão que participa da igreja, participa de uma comunidade cristã, você que é um crente que não cristão, o que é Ezequias? Pela ênfase cristã. Ezequias quer dizer, do latim, exeque, quer dizer seguir, acompanhar. Acompanhar o ente querido falecido, estar junto dele no seu derradeiro momento entre nós. Derradeiro momento fisicamente, por isso celebrada ao redor do corpo. Ezequias é, pois, acompanhar com ritos e orações o nosso conhecido, o nosso querido, o nosso amado, que está vivenciando a sua passagem desta vida terrena, passando desta vida para a melhor. Há um trocadilho, um dito popular que diz, fulano passou desta para a melhor. Eu não gosto muito de ditos populares porque muitas vezes são mal usados, mal compreendidos, mas este eu adoro. Levado a bom termo, quando nós falecemos fisicamente, nós choramos. Nós, os que ficamos, claro. O que se vai, nós choramos por ele e por ela, quanto mais próximos, mais choramos. Se um dia fôssemos desenvolvidos, extremamente desenvolvidos emocionalmente, antes com formação, emocionalmente e espiritualmente, olha o que eu vou dizer para assustar você ou estarrecer alguém. Haveríamos de, quando da passagem de alguém, quando do falecimento de alguém, haveríamos de fazer festa. Puxa, fulano está vivenciando a sua passagem desta vida terrena para a melhor, sua Páscoa. E estamos falando hoje em plena Páscoa, oitava Pascal, domingo de Páscoa, mas ainda estamos vivenciando a Páscoa. Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, celebrada nesses dias, com ápice no final de semana passado. Mas todos, muitos tiveram, e nós todos teremos, quiçá, tomara, a nossa Páscoa, passagem desta para a melhor. Na hora e do jeito do bom Deus, e que na hora e do jeito dele, tomara estejamos de acordo com o que se espera de quem tenta ser um bom cristão. Eu agradeço a quem está conosco, muito obrigado pela presença. Continuemos. Ainda sobre Ezequias, é um ato de amor, é um ato de compaixão, estar junto do conhecido, do estranho, do amado, diante de seu corpo, diante daquele corpo. Falaremos disso mais adiante. Corpo, mas somos mais que isto, muito mais que isto. Mas nós estamos ali ao redor. E quando, por razões várias, um conhecido, um querido, um amado faleceu aqui em Curitiba, e a gente está por um motivo profissional, ou até a passeio, lá, num outro lugar do país, bem longe, num outro país, e não é viável, não dá tempo, ainda que haja dinheiro, não há tempo de vir de lá para cá. Em havendo compaixão, em havendo amor, apesar da dor, em havendo profunda e sincera solidariedade para com aqueles que ficam chorando e tristes porque se foi alguém, também querido, conhecido e amado por outros, o resto Deus resolve. Quanta vez alguém está na beira do caixão chorando lágrimas de crocodilo? Quanta vez alguém é citado como, nossa, não veio as Ezequias do fulano, mas estava lá chorando, lágrimas sinceras, e orando por esse que se foi, e ele sabe. Ainda sobre Ezequias, eu quero fazer um adendo. Quero lembrar com você, antes de prosseguir, embora faça parte do contexto da celebração de Ezequias, ou celebração da esperança, falaremos daqui a pouco de esperança. Quero falar de sacramentos e sacramentais. Sacramento se diz que é o sinal eficaz da graça. O sete, biblicamente, sinal de perfeição, quer dizer perfeição. Então, os 7 sacramentos instituídos por Jesus, dados à igreja, ela também sacramento, estes 7 sacramentos nos acompanham ao longo da nossa vida terrena. Os sacramentos da iniciação cristã, os sacramentos de cura e os sacramentos de serviço. Batismo, confirmação, o crisma e eucaristia, iniciação cristã. Unção dos enfermos, antes, penitência ou reconciliação, cura. Serviço, matrimônio ou ordem. Os 7 sacramentos nos acompanham ao longo da vida. O que são sacramentais?
Os sacramentais instituídos pela Igreja de Jesus Cristo estão a serviço do sacramento. Os sacramentais ajudam-nos a nos dispormos a querer receber, vivenciar, corresponder aos sacramentos. Entre os sacramentais, destaca-se a bênção. A bênção. Isso creio que numa live anterior, não me lembro qual, falei uma vez ou outra, mas não custa contextualizar um pouquinho aqui. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Jesus é a maior bênção de Deus. E o que é uma bênção? Num linguajar mais coloquial, mais popular, mais acessível. Bênção, dentre outras considerações. Dentre outras considerações, você que conversa comigo, lê o que eu escrevo, já me escutou por aí, poderia dizer em meu lugar com tanta ou muito mais propriedade. Bênção é, por exemplo, uma palavra boa. É um sentimento bom. É um pensamento bom em prol de alguém. É uma intenção boa. Cada vez que eu, José Carlos, cada vez que você sente, pensa, intenta, tem a intenção, realiza dizendo ou fazendo algo em prol de alguém, ainda que nem pense em bênção, você está abençoando este alguém. Este alguém, ainda que sequer saiba da sua existência, ainda que sequer goste de você, ainda que tenha até discutido com você dias antes, por alguma razão qual seja, se você sentiu, pensou, falou ou não, mas sentiu e pensou de coração, orou, se você quis, não com desejo, mas com vontade, o bem deste alguém, você o está abençoando, você a está abençoando. E se aplica ao contrário também. Se alguém que você sequer sabe que existe, se alguém de quem você tem mágoa naquele momento, se alguém de quem você sequer está lembrando, está pensando em você, e bem, está sentindo por você, e bem, coisa boa, se está orando, rezando por você, pelo seu bem, está te abençoando, ainda que você nem esteja a se tocar disso. Então, meu caro, minha cara, jamais, em tempo algum, esqueça que, quando alguém te diz, Deus te abençoe, meu filho, e você responde, benção, pai, benção, mãe, essa oportunidade não deve ser desperdiçada. Essa riqueza não pode ser paga por nenhum dinheiro do mundo, por todo o dinheiro do mundo, essa riqueza o dinheiro não compra. Quando disser, a bênção, meu filho, Deus te abençoe, vai com Deus, Deus abençoe. Arrepie-se, pois o que você está fazendo, se não for apenas com a boca, se brotar daqui, sentimento, é tudo daqui, mas simbolicamente dizemos, sentimento aqui, pensamento aqui. Se sente e pensa e diz, Deus te abençoe. Se alguém sente e pensa e te diz, Deus te abençoe, ainda que você não escute e não o saiba, que coisa grandiosa abençoar e ser abençoado, pois somos todos abençoados e abençoadores. O clérigo, o bispo, o padre, ele abençoa com propriedade, mas a bênção de um leigo tem tanta propriedade quanta, desde que haja sinceridade e verdade nela. E não por um acaso, um leigo não só pode, como deve, viver abençoando aos clérigos, o diácono, o padre, o bispo, o papa, o pastor, nosso irmão lá das comunidades religiosas, em que pese as contradições das divisões entre os cristãos, meu amigo pastor, meu amigo missionário, meu amigo crente cristão que não católico, seja bem-vindo, bem-vinda agora ou uma outra hora, que Deus te abençoe também, e se você disser Deus te abençoe a mim, desde já te sou grato. Tudo isso porque estamos a falar de Ezequias, e eu espero contextualizar isso daqui a pouco. Na morte, já que falei de sacramento e sacramental, por quê? Quando se encerra a nossa passagem por aqui, após meses, após poucos ou muitos anos de vida, nós não precisamos mais da chamada economia da salvação. Economia da salvação, aliás, no Catecismo da Igreja Católica, não agora, mais tarde, procure lá no índice Economia da Salvação. Tá assim de conteúdo para você bisbilhotar lá. Idem quanto a sacramentos e sacramentais, claro. Idem quanto a bênção também. E nós não precisamos mais. A consumação definitiva aconteceu. A igreja nos acompanha. A igreja de Jesus, que somos todos,
para a igreja, que é para todos, por isso católica, tem catolicidade, universalidade, acompanha o cristão do batismo, até eventualmente até a unção dos enfermos, não a extrema unção, como se dizia antigamente e equivocadamente se diz hoje, a unção dos enfermos, aquele sacramento que fortalece o enfermo para que ele vivencie aquele momento até que se cure, e em não se curando, vivencie com força até seu último suspiro, aquele tempo delicado. Desculpe, está tossindo. Depois, se eu não me esquecer, eu falo. Isso aqui é sequela de uma perebinha que eu peguei. Às vezes estou me perdendo, olha ali, olha aqui, tá, fiquei um mês sem fazer, estou mais trapalhão que antes. A igreja, ainda que os sacramentos já não sejam necessários para aqueles que está falecido e está fazendo sua passagem daqui para o céu, ela faz suas preces, a igreja, que somos nós, faz suas preces em prol daquele que está indo. Tá? Eu sugiro que você... Eu vou ler para você, aliás, aqui eu deixei separado. Um trechinho do Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 1683 e 1684. Por gentileza, me escute. O 1683 diz: Ela, a Igreja, oferece ao Pai em Cristo o Filho de sua graça e deposita na terra, na esperança, o germe do corpo que ressuscitará na glória. Esta oferenda é plenamente celebrada pelo sacrifício eucarístico. As bênçãos que a precedem e a seguem são sacramentais. Sacramental. Lembra que eu falei que bênção é um sacramental? Ainda, os funerais cristãos não conferem ao defunto nem sacramento, nem sacramental, pois ele passou para além da economia da salvação. Mas não deixam de ser uma celebração litúrgica da igreja. O ministério da igreja tem aqui em vista tanto exprimir a comunhão eficaz com o defunto, como fazer a comunidade reunida participar das exéquias e lhe anunciar a vida eterna. Esse o parágrafo 1684. Mais uma vez agradecendo a quem está com a gente, muito obrigado pela sua participação, tá? O rito das exéquias tem como grande sentido celebrar. O que é celebrar? Uma palavra linda da liturgia cristã, em que a gente vira e mexe cita, nem sempre vivencia, ou vivencia e poderia vivenciar mais se de vez em quando lembrasse de preferência, antes de começar, que celebrar é tornar célebre, celebrar é tornar marcante aquele momento, aquele conjunto de ritos e orações. Por isso nós dizemos, celebramos a Santa Missa, um presídio os demais celebram, um presídio os demais concelebram. Celebrar, tornar célebre, até, ainda que estejamos a falar de celebração das exéquias, onde tem muita dor e tristeza e choro, celebrar é fazer festa. Lembro que eu falei há pouco que, hipoteticamente falando, hiperevoluídos da formação, na oração, na adesão à fé, na compreensão do que é ser cristão, ainda que houvesse dor, deveríamos fazer festa quando alguém, nosso amado, falece. Puxa, fulano que eu amo, faleceu, está tendo sua Páscoa. Está indo na minha frente, do modo de Deus, na hora de Deus, do jeito de Deus, está indo na frente vivenciar a eternidade junto da fonte. Ainda é preciso lembrar que celebramos as exéquias tendo bem claro o caráter central dela e daquele momento, tendo em vista que o caráter central daquele momento, daquela circunstância de dor, de tristeza, até de surpresa, quanta vez é inesperada a morte de alguém que a gente quer e ama, quanta vez? Mas nos conforta, nos ajuda a vivenciar aquilo, ter bem claro que estamos ali enfatizando a nossa fé, a nossa esperança na ressurreição de Jesus Cristo, lá atrás, há 2000 anos, e, portanto, da nossa também. A passagem agora, o depois do falecimento físico, os detalhes do depois a gente não conhece com propriedade. Muita gente fala muita coisa, mais por superstição, menos com fundamentação, mas não importa o detalhamento, importa crer com fé forte, serena, sensata. Embora não saibamos os detalhes do depois, nós cremos piamente na misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, Todo-Amoroso, e o resto Ele resolve. Ainda,
por esse contexto, quando couber a você, lembre que eu comentei a obviedade de quem conduz a celebração das exéquias é o padre. Em não havendo padre, é o diácono. Em não havendo diácono, alguém como eu, um mesque, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, que faz a função de ministro extraordinário das exéquias. Mas, enfim, seja um clérigo, seja um leigo, devidamente preparado e empenhado, ele não vai fazer rodeio e floreio. Aquela coisa nada adequada de começar a desfilar um monte de elogios ao falecido. Claro que não vai também detonar o falecido. Mas ser realista quanto a isto. Celebrar com dor, com choro, com tristeza, com surpresa, com impacto, até uma certa dificuldade para aceitar, inicialmente, por um tempo, para alguns muito tempo até, mas sendo direto, com educação, com ternura, com carinho, com clareza, com amor, que se está ali, porque se crê em Jesus Cristo ressuscitado, porque se crê naquele que venceu a morte com a vida e a vida eterna, nós, porque crentes e seguidores nele e dele, ainda que falíveis e limitados, temos, mesmo que com medo de morrer, mesmo que um monte de coisa, temos crença forte e firme de que teremos a nossa ressurreição e nossa pertença à eternidade junto de Jesus e outros conhecidos que se foram antes de nós. Isto faz parte concreta da celebração das exéquias. E para isso, de jeito nenhum, enfatizar os defeitos reais ou eventuais ou questionáveis ou falhas ou limites do falecido, mas também não ficar só de elogios, por mais que ele tenha, de fato, qualidades e acertos e mereça, mas um certo equilíbrio ali é de bom tom. O resto, como digo sempre, o bom Deus resolve. É preciso, pois, a título de curiosidade, obviamente, adequar a celebração. Seja o padre, o diácono, fosse eu, nós temos que pensar o contexto, ultimamente, com a pandemia. Depois está previsto no finalzinho dar alguns breves testemunhos do que tem acontecido comigo ultimamente, mas em tempos de pandemia, quanto cuidado adicional é preciso ter quando a gente vai participar da celebração das exéquias de um conhecido, de um amado, de um querido, e nós, quando vamos conduzir a celebração. Mas, à parte da pandemia, ainda há, eventualmente, o falecimento de alguém que ficou 2, 3 meses acamado com uma doença terminal, um acidente gravíssimo, por mais que doa, até os que mais amam e querem a pessoa aqui, naturalmente vão se preparando, tamanha a clareza com a qual se sabe que o risco de vida é concreto. Então, quando vem a dor, vem, o choro vem, mas você já estava uma semana, um mês ou dois, meio que se preparando, ainda que a contragosto. Por outro lado, quanta gente com pouca idade, na flor da idade, com um sorriso estampado na cara, aquele sorrisão, com um sorrisão contagiante que a gente, só de lembrar, quase que chora de alegria e de saudade, e de repente, de hoje para amanhã, vai. Adequar, por N circunstâncias, adequar o espaço onde se celebra, se está chovendo, se está frio, enfim. A título de curiosidade, muitas coisas que eu estou dizendo, você que não é nem padre, nem diácono, nem um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão ou das exéquias, como é meu caso também, e outros amigos que assim são e estão preparados para tal ou preparam-se para tal, mas você que vai lá, até porque eventualmente você vai lá e não deveria ser, mas às vezes acontece que não tem o clérigo ou o leigo preparado e autorizado para tal, vai que de repente cabe a você mesmo. Puxa, mas não veio o padre, não veio o diácono, não veio o ministro. Se possível for, tome a frente com alguém. Faça umas orações dessas oficiais da igreja. Teça alguns breves comentários, faça uma consideração, ajude alguém, ou seja ajudado por alguém, mas não deixe passar em branco. Ainda que não se chame lá de celebração das exéquias, ainda que diga que foi feita uma oração só, se fizer com o coração, sem abusar do tempo e do exagero naquilo que falar, se o fizer com o coração e boa fé, o resto, bom Deus, resolve. Lembre disso conforme eu consiga continuar aqui. Aliás, nesse contexto, se novamente você, precisar, porque eu não apareci lá, porque não sabia, não fui chamado, não pude ir, ou o padre fulano, o diácono ciclano, ou um outro ministro preparado e autorizado para tal, tente a seu modo, com muita sensatez e oração antes, nem que seja ali um Pai Nosso, uma Ave Maria, em voz baixa, Senhor, me ajude aqui, eu nunca fiz isso, estou com medo, estou tremendo, está tudo bem.
Me ajude, Senhor, que eu consiga servir agora em seu nome, em nome da vossa igreja, Senhor. E faz o sinal da cruz e depois vá lá e tente acolher as pessoas, pedir que se aproximem ao redor do caixão do falecido, se posicione próximo do falecido, mais próximo à cabeça, saiba o nome dele ou dela, se não for lá seu conhecido, faça o sinal da cruz, reze um Pai Nosso, perceba se a maioria dos presentes, ou todos, são cristãos católicos. Se não for, peça licença e faça a oração da Ave Maria. Se achar que está perigoso, delicado, porque tem muita... mentalize e faça a oração do Pai Nosso, a invocação do Espírito Santo, peça uma palavra de um ou outro e faça um canto, dentre outros, se as águas do mar da vida, pelos prados e campinas. Às vezes vale mais um canto bem cantado, ainda que espontaneamente, sem muita decoração, sem tê-lo decorado totalmente, vai o refrão mesmo, em havendo boa intenção, de novo vou dizer, o bom Deus resolve. Prosseguindo, agora falando para você, que não é ministro das Ezequias, o ministro, em Curitiba se fala, na Arquidiocese de Curitiba, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, portanto, tem várias funções atreladas ao seu ministério, dentre elas a das Ezequias, a condução das Ezequias. Mas seja você leigo, e especialmente agora eu falo para você que é mestre, por favor, goste ou não, mas por favor, leve a sério isso que você já sabe desde a sua formação inicial. Eu costumo dizer que ninguém oferece aquilo que não tem. Quando se faz a formação inicial de MESC, e agora em tempo de pandemia, amanhã, casualmente amanhã, sábado, dia 10 de abril, será feito o encontro inaugural online. Vamos inaugurar a formação na Arquidiocese de Curitiba para novos MESC de modo online. No modo presencial já é difícil que todos se dediquem ao curso inicial, quanto mais depois. Do modo online, há todas as dificuldades atreladas ao contexto. Mas online ou presencial, feliz daquele que mais que ficaria esperando só para ver, eu fiz a minha parte hoje, se empenhe e vai além. Pois que, repito, ninguém oferece aquilo que não tem. Seja o leigo em geral, seja o clérigo, seja o ministro extraordinário, quando ele vai, por exemplo, conduzir a celebração das Ezequias, ou pelo menos uma oração breve ali, para que não se passe em branco aquele momento marcante da vida de uma pessoa que vai e todos ao seu redor, se não lê, se não conhece, se não estuda, mas eu tenho fé. Sim, eu tenho fé, mas e como eu não embaso essa fé? Outro dizer que eu costumo repetir, e você se me acompanha, vira e mexe, escuta, é algo como: fé e oração são sempre mais importantes que estudo e formação. Mas, cada vez mais, estudo e formação são mais importantes a cada dia para embasar, cada vez mais indispensáveis para embasar a fé que se tem, a oração que se tem, a celebração da qual se participa, a pregação da qual se participa ou até se faz. E a gente percebe as diferenças do clérigo e do leigo, que é mais estudado, e do que não é, do que lê mais e do que não lê. Você percebe lá na pregação, na celebração, na homilia, na reflexão, você percebe. O que não quer dizer que estudar menos significa menos piedade, menos entrega, menos verdade e menos resultado. E também não quer dizer que só porque estuda mais, tem um vocabulário vozeirão, sabe com propriedade mais a doutrina, ali exista piedade. Ali existe verdade, empenho, entrega e resultado. Equilíbrio, equilíbrio. Menos vaidade, mais humildade. Menos simulação, mais realidade. Tá? Pensa nisso por gentileza. Avancemos. Nesse momento das Ezequias, esse momento de dor, de muita dor, todas as palavras humanas são completamente insuficientes para aplacar a dor de uma mãe que acabou de perder um filho e está ali, de um filho que acabou de perder uma mãe e está ali, de uma filha, de uma neta, de um neto, de uma tia, de alguém. Você já deve ter perdido, certamente, amados. Alguém já disse, eu lembro disso, ultimamente tenho lembrado demais, quanto mais a gente vive, mais a gente vai perdendo queridos e amados pelo caminho. Quanto mais a gente viver, mais a gente vai perdendo queridos e amados pelo caminho e mais teremos de estar ao lado do corpo de um ente querido e amado. E mais vamos chorar e sentir a dor, até que um dia alguém vai chorar por nós. Então,
Não adianta eu chegar lá com esse meu vozeirão, ou um outro, ou uma outra pessoa com uma voz bacana, boa dicção, bem postada, que sabe comunicar e falar sem microfone perante 10 ou 50 ou 100 pessoas, todas ou quase todas muito tristes e chorosas pelo ente querido e amado que está ali, falecido. Não adianta ter um vocabulário fantástico, saber fazer uma fundamentação, uma pregação, condução da celebração de Ezequias, nem precisando olhar no roteiro ali, vai falando aqui porque está decorado espontaneamente, com propriedade. Porque tudo que for feito com máxima propriedade não será suficiente para aplacar a dor de quem de fato está sentindo a perda daquele falecido ou falecida ali. Por isso, especialmente por isso, também por isso lembrar. As palavras humanas ajudam, mas só fazem cócegas, fazem algum bem. Muita humildade e serenidade nessa hora. Há a palavra de Deus. Não há uma bênção que se dê em nome da igreja que não tenha a palavra de Deus antes. Não há uma celebração da igreja que não tenha a palavra de Deus contida. Não por acaso a celebração das celebrações, a Santa Missa, tem, após os ritos de início, a celebração litúrgica, a celebração da palavra. Temos a liturgia da palavra. A palavra que é para ser escutada, vivida e anunciada. E se diz que nós primeiro comungamos da palavra para depois da liturgia eucarística comungarmos do pão e do vinho. Comungamos primeiro da palavra. E na celebração das Ezequias, nós vamos partilhar a palavra de Deus? Sim. Não é o caso agora. Eu pretendo daqui a pouco pedir sua licença para partilhar a palavra de Deus? Sim. Há alguns textos que são cabíveis quando dessas ocasiões estão nos roteiros oficiais da Santa Igreja. Você pode perguntar a um padre, a um diácono, a um ministro leigo como eu, para que tenha no bolso do colete 1, 2, 3, meia dúzia de textos que você saiba sejam adequados a uma situação dessa, na qual você eventualmente seja solicitado na emergência a fazer uma oração, de repente a faz ali o Pai Nosso, Ave Maria, e pede para proclamar a palavra, ou pede a alguém que o faça, e depois silêncio, amém. O resto Deus resolve. A palavra de Deus, esta conforta quem queira permitir-se confortar-se. Não na totalidade, pois que dor é dor e dor não pode ser dimensionada. Ai de quem resolver contextualizar a dor alheia. Ai de quem resolver julgar a dor alheia. Ai de quem se atrever a querer dimensionar o tamanho da dor alheia. É só lembrar quando você teve dor mesmo pela perda do ente querido. Alguém dimensionaria a sua dor? Você não gostaria disso, né? É também, eu vou fazer a seguir, com a sua licença, uma fala a respeito da... Eu já separei aqui, está aqui o Santo Livro, mas eu quero falar um pouco de amor. Esse momento de dor, se você já me acompanhou por aí fazendo uma celebração de Ezequias, eu acredito que sempre tento jamais esquecer de, em algum momento, ou já na abertura, ou na reflexão após o Santo Evangelho, eu costumo dizer assim, pedir licença e dizer aos presentes, e é preciso muito cuidado, pois que é delicado fazer isso, em geral, pelo que me consta, tem dado bons frutos. Tentar enfatizar e pedir respeito, consideração, tolerância e dizer assim, meus caros, minhas caras, por gentileza, com todo respeito eu lhes peço licença para, vendo-as, chorando, vendo-os, abraçados e abraçando-os, com pandemia nem isso agora, mas vendo-as, chorando terrivelmente, é porque tem dor. E só há dor neste momento, grave isso, meu irmão, minha irmã, só há dor porque antes e acima de tudo existe amor. Quando não tem amor, não tem dor. Quando não tem amor, não existe dor. A gente não chora por alguém que morreu, com todo respeito, a 2.000 quilômetros daqui, que a gente não sabe nem que existia. Mas lá tem alguém chorando por ele ou por ela. Aliás, por isso, quando alguém que você não gosta, um bandido, um canalha, um corrupto, alguém que você acha que não vale nada, que você acha que não vale nada, mas não sabe se de fato não vale nada, pois que alguém pode falar isso de você também, sem saber como você de fato é. Mas por pior que seja ou fosse tal pessoa, por pior que fosse ou seja,
Alguém gostava daquela pessoa, alguém amava aquela pessoa e talvez até aquela pessoa amasse alguém ainda que fosse canalha. Então há que respeitar, havemos de respeitar, porque cada vez que alguém falece em qualquer circunstância, alguém vai chorar dor de amor. Então só tem dor porque antes tem amor. Eu sempre enfatizo isso, tentando ir de igual meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Deus e Jesus. Agora talvez você não goste muito, mas lembre disso pelo resto da vida. Só há dor porque há amor. Só há dor porque há amor. Eu vou continuar a falar disso ainda, mas eu peço licença a você. De vez em quando estou olhando a hora ali, tá? Um dos belíssimos momentos da palavra de Deus, quando da celebração das Exéquias, é este. Mateus capítulo 5, versículo 1 a 11. Versículos 1 a 11. Com licença, me escute por gentileza. Um dos best-sellers da Bíblia. Mas mais que ser da preferência da gente, haveria de ser da nossa adesão. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha. Sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem-aventurado também poderia ser dito assim: feliz, cristão, santo. Santo. Não santo porque perfeito, santo apenas e tão somente porque alguém que, embora pecador, sujeito a chuvas e trovoadas na vida, em pensamentos, em palavras, atos e omissões, de cara ou em algum momento da vida começou a mergulhar no mistério de Deus e começou a tentar fazer da sua vida algo como o seguimento concreto de Jesus Cristo, santo, embora pecador. Então, por isso, bem-aventurado. E a gente pode, não é o caso agora, mas quando da celebração de Exéquias, na reflexão que tento fazer a seguir, por exemplo, desta palavra aqui, das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, ou do Sermão do Monte, como dizem alguns, notadamente nossos irmãos separados da igreja, o Sermão do Monte, da Montanha, enfim. A gente pode contextualizar e tentar dizer que bem-aventurado fulano que aqui está, que aqui jaz com o seu corpo. Bem-aventurado esse que viveu tantos anos, bem-aventurado esta que nos deixa agora tristes e chorosos, que teve acertos, que teve erros, que agradou, que não agradou, que acertou, que não errou, que foi como igual a cada um de nós, falível, limitado, que não foi unânime, como nenhum de nós é, mas que agora tem a graça da sua Páscoa. Até, de novo, pedindo licença a vocês, irmãos, tem, de certo modo, a graça de ter ao seu redor um monte de gente chorando, porque tem dor, sim, mas porque antes tem amor. Bem-aventurado aquele que se vai e deixa um monte de gente chorando. Repito, de certa maneira, pense nisso pela sua vida, meu caro, minha cara. Bem-aventurado, bem-aventurada aquela que se vai e deixa um monte de gente ao redor chorando por dias, semanas, meses, por anos. Não todo dia, conforme o tempo passa, o luto vai passando, a gente vai ter uma saudade doída, chorada demais agora. Mas ao longo dos dias e semanas seguintes, a gente vai continuar com dor, com saudade a vida inteira daquele amado, daqueles tantos amados, até chorando de vez em quando, porque não, que coisa boa. Equilibradamente, sem depressão, sem negativismo, mas chorando um choro gostoso. Um choro gostoso porque tem amor. Então, bem-aventurados somos nós também que ficamos, e 5 anos, 10 anos, 15 anos depois, sempre temos saudade de amados que se foram, parentes, amigos. E às vezes até choramos, como também sorrimos. Bem-aventurado que se vai o que se fica.
Bem-aventurado o que se vai, bem-aventurado o que fica. Bem-aventurados somos nós que choramos alguém que se vai porque o amamos, a amamos. É fácil falar. Não é fácil falar. Eu não sei como está a minha cara, eu não estou lá muito, como nós dizemos entre os católicos, eu não estou muito católico hoje, mas estou tentando partilhar com você, meu amigo, minha amiga, o que a Santa Mãe Igreja nos ensina nesse momento de dor, mas acima de tudo, repito, de amor. É momento de enfatizar também, e quando da celebração das exéquias, em geral, não é que tem que ser, mas em geral o padre, o diácono, o ministro leigo como eu, pode falar de perdão. Lá no contexto do momento, a gente pode pensar, não tem que ser assim, mas algo como, em algum momento, colocar assim, meu irmão, minha irmã, olha que oportunidade o bom Deus nos permite novamente pedir licença para você que está chorando, que está triste e tal. Se havia alguma mágoa entre nós aqui presentes, seja do irmão que se foi para com um de vocês, para algum que não está aqui, algum de nós entre alguém que também está aqui, apagar essa mágoa, meu irmão, minha irmã. Aproveitemos esse momento em que choramos, mas choramos com um amor, em que nos fazemos comunidade ao redor do ente amado que se vai e peçamos em silêncio perdão um ao outro e conforme o contexto, uma oração, puxar algo comunitário para que possamos nos proporcionar pelo menos uma tentativa de perdoar a nós mesmos ou um ao outro. Perdão é a ocasião, sim, de ser cristão sempre, e em especial também por ocasião das exéquias. Se for possível, se houver tempo, também no rito está lá, tanto quanto possível, fazer as preces comunitárias, nos ritos oficiais que a Santa Igreja nos proporciona, o povo de Deus que se faz comunidade ao redor do ente querido que está ali com o seu corpo estendido. Nos fazemos igreja, nos fazemos comunidade, pois que ser cristão é ser comunidade até também e especialmente na hora de dor. Porque ser comunidade só na hora da missa, ou na hora do terço, na hora do rosário, na hora da adoração, na hora da hora santa, e depois na hora do jantar comunitário, coisa que não está tendo, obviamente, agora por conta de pandemia, aí qualquer um e já não é qualquer um. Mas eu sou seu irmão em Cristo quando nós vamos celebrar e fazer festa lá no salão. Mas quando alguém falece, opa, especialmente ali, meu caro, minha cara. Também faz parte do rito a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. O Pai Nosso, que quanta vez eu digo aqui, quanta vez tento dizer na celebração de exéquias, nos resume a boa nova de Jesus, o testemunho concreto de Jesus, dos seus primeiros seguidores, e resume o que se espera de quem é ou tenta ser cristão ao longo da vida. Sim, oração do Pai Nosso. Antes de falar do momento mariano, pois não, eu quero só voltar ali, porque eu anotei uma sequência, não quero deixar passar, senão eu esqueço. É também chamada de celebração da esperança, a celebração das exéquias é também chamada de celebração da esperança. Esperança dos que ficam, de que aquele que ali está, falecido, está indo, ou irá, ou chegará, no tempo, na hora e do jeito de Deus, à eternidade. A sua alma e seu espírito estão indo, o corpo está ali. A rigor, nós não sabemos com detalhes se aquele corpo está ali e a alma e o espírito estão a 2 degraus, 10 degraus do céu, Oxalá ou aquele. Isso pela crença, pela fé e pela esperança e com amor. O que importa é que nós cremos que aquela pessoa, com todos os seus erros e defeitos, pela misericórdia de Deus, com suas virtudes e acertos, foi ou está indo para a fonte. Mas a esperança dos que ficam de que, quem sabe, um dia também teremos nós nossa Páscoa. Por isso as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. O amor. Aquele que se vai, nós cremos pela fé cristã, e a Igreja de Jesus nos ensina que quem já partiu desta para a melhor, não precisa mais de fé e de esperança. Já está ou estará, na hora e no momento de Deus, vivenciando só amor, só caridade, junto dos demais que já se foram. Nós que ficamos, podemos vivenciar amor por aqui, apesar de toda dor, de todo rancor, de tudo de ruim que o ser humano pode proporcionar para si e para o próximo, mas enfatizando o amor acima de tudo, quanto mais melhor. O amor imperfeito, mas o amor perfeito, porque feito com verdade, com sinceridade, a gente consegue, ainda que imperfeitamente, desfrutar do amor. Aqui,
na esperança e com fé de que um dia eu desfrutar do amor acolá, e lá sim com perfeição, totalidade e eternidade. Fé que não estamos sós, fé que não nascemos do acaso e não sumiremos para o nada quando falecemos fisicamente. Esperança de que fazendo bem aqui, sendo bons aqui, apesar de tudo, mas sinceramente tentando ser como Jesus aqui, o nosso exemplo, e seguindo santos oficiais ou não oficiais da igreja pelo seu exemplo de seguimento a Jesus. A Jesus. Então, fé de que não estamos sós, que tem alguém que nos criou, nos trouxe aqui e nos espera acolá e nos acompanha cá. Fé nisso. Fé. E esperança de quê? Em vivendo bem aqui, na hora e do jeito dele, com amor aqui, desfrutaremos só de amor acolá. Com os nossos amados que já se foram e quem sabe vão também na nossa frente, até que chegue a nossa hora. O momento mariano. É evidente que quando da celebração das exéquias é bom, assim como quem vai conduzir vai saber qual é o nome do falecido, o nome de preferência de um ou outro mais próximo, nem que seja para interagir antes ou após, né? Para citar nominalmente o falecido, se você não o conhecer de antemão. É bom saber também de antemão, saber contextualizar, se tem 100 pessoas, mais ou menos 80, 100 pessoas ali, saber se metade, a maioria daqueles são cristãos católicos, se alguns não o são, ou se a maioria não é cristão, é de outra religião nenhuma, e saber usar as palavras para, se o falecido, se a falecida, é cristão católico, e é especialmente devota de Nossa Senhora, ele tem o direito, ela tem o direito e o merecimento de, no mínimo, uma citação à Mãezinha do Céu. No mínimo, o canto de um refrão, de um canto mariano, como Maria de Nazaré, como Com Minha Mãe Estarei. E a oração da Ave Maria, uma ou outra ou ambas. Não exagerando se houver muitos que possam, infelizmente, dizendo-se cristãos ou crentes, sejam tanto quanto belicosos, tipo, só a portinha que eu sigo tem o céu, tem disso, tá cheio por aí. Ou então, se é cristão é bobão, se é muçulmano é bobão, seja, não. Se é crente, nos modos diversos de crer, se é crente no transcendente, com mínima razoabilidade, é crente na ética, na moral, na paz, na fraternidade. Pode não concordar e não crer assim, mas respeita quem crê diferente, faz silêncio e respeita o orar do outro. Se o falecido é cristão católico, fervoroso a Nossa Senhora, que, como eu digo sempre, dentre outras maneiras de dizer, no verso da música Senhora e Rainha do Padre Zezinho, sobre Nossa Senhora, não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor, neste mundo ninguém foi maior. Ela não faz milagre nenhum, quem faz é Jesus, mas como mãezinha espiritual nossa e mãe da pessoa humana de Jesus, pela fé cristã, ela pode, se nós pedimos a ela com fé, ela pode, como nossa mãezinha, nosso pai por aqui terreno, ela pode nos acolher em nosso pedido e pedir a Jesus que interceda por nós, caso ele queira, na hora e do jeito dele. Tá? Então nós rezamos. Você pode ver ali, às vezes, na mão do falecido, da falecida, o terço. Como diria Dom Pedro Fedalto, muito tempo atrás, numa celebração de exéquias, do jeitinho dele, esse terço só tem valor se a pessoa que o tem na mão, de fato, era cristã católica e crente e fervorosa a Nossa Senhora. Colocar por colocar, como são, é o terço, é o crucifixo, a cruz, os sinais, os símbolos, as imagens. Tipo, a imagem de São José, por exemplo, não é ele, é só uma imagem. Se cair, quebrar, cata e joga fora, recicla ou faz outra. Mas a luz da fé é um sinal, é um símbolo que nos une e nos ajuda a visualizar ou melhorar a nossa oração em prol de um pedido a São José, que este interceda por nós, junto a Jesus, o medianeiro verdadeiro e único, e esse, quem sabe nos atenda, se, quando ele quiser e do jeito dele. Tá? Falemos um pouco da encomendação do corpo. A encomendação do corpo. Eu quero confessar a você que eu estou cometendo uma gafe de novo aqui. Eu estava olhando neste computador a hora, mas me parece que está certo este. Então, eu estou atrasado para começar e conto com a sua compreensão. Por que nós encomendamos o corpo? No rito das exéquias, nós temos ali, propriamente, a celebração das exéquias ou da esperança,
Nesse contexto, uma segunda parte, por assim dizer, é a encomendação do corpo. Mas o corpo, a gente aprende como cristãos que da terra viemos, do pó viemos, e a terra voltaremos, ao pó voltaremos, o pó viraremos. Por que encomendar e benzer o corpo? Por gratidão. Sempre tento lembrar disso, de dizer assim ou de alguma maneira nas celebrações que tenho a honra de conduzir. Nós, a igreja, o padre, o diácono, o ministro leigo, estando diante do corpo do falecido ou falecida, vai encomendá-lo com as orações propostas pelos roteiros oficiais da Santa Mãe Igreja e em seguida vai aspergir a água benta sobre o corpo. Lembre que eu falei de bênção. Lembra que falei de sacramental? Lembra lá atrás. Se não lembrar, depois você vê de novo o vídeo. Assiste. Asperge a água benta sobre o corpo e faz as orações escritas ou espontaneamente que contextualizem o fundamento daquele momento. E enquanto asperge, eventualmente vai pedir que se cante, eventualmente vai pedir que se faça silêncio ou vai se pedir que reze de novo o Pai Nosso. Tem essas flexibilizações que dependem da sensibilidade daquele que conduz a celebração. Nós benzemos e encomendamos o corpo como gratidão àquele corpo que por tantos anos emprestou-se aquela alma e aquele espírito. Não o Espírito Santo. Estou falando alma, dentro da qual no seu mais íntimo está o espírito. O que é o espírito? É o lugar mais íntimo da nossa alma. O nosso espírito é o lugar onde Deus habita ou quer habitar. Então, vivemos de limpar a nossa alma, de faxinar, deveríamos pelo menos tentar viver de faxinar e limpar a nossa alma, para que o seu mais íntimo esteja tão limpo, mas tão limpo, que ali Deus possa habitar, nem que seja por um momento. São Paulo falava em alma e espírito. E em Deus habitando no nosso espírito, que é o lugar mais íntimo e limpo da nossa alma, por uns minutos de vez em quando, quanto mais minutos, melhor, tanto teremos convicção que a pessoa do Espírito Santo, aquele que inspira e ilumina, por ali está também. Até porque cremos num Deus que é Trindade, um Deus que é um, mas que são três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus que salva, Jesus Salvador, Espírito Santo, inspirador e iluminador. Dito isto, como curiosidade, não é o caso agora, eventualmente, é nesse momento, um pouco antes, um pouco depois, não precisa ser feito e nem nesse momento, mas, por exemplo, em algum momento, digamos que neste, a depender de todo o contexto, é delicado esse momento, é bom e bonito, e é delicado para aquele que conduz, que você pode perder a rédea ali, conforme todo o contexto. Abrir o espaço para que um ou outro ente querido teça breves palavras a respeito do falecido, da falecida. Há pouco eu lembro de ter dito que não é só para elogiar e tampouco só para criticar. Não precisa criticar, mas não só elogiar. Elogiar sim, contextualizando que aquela pessoa que está sendo até elogiada com merecimento, mas não deixando de deixar claro que, embora digna e digno de elogios, era tal como qualquer um, sujeito a falhas e sujeito à compreensão e misericórdia nossa quanto a erros eventuais ou concretos, tal como Deus perfeitamente o é misericordioso para com todos que vão e todos que estão por aqui. Convém, tanto quanto possível, que aquele que preside a celebração, que conduz a celebração, acompanhe a procissão até o cemitério. Não é obrigatório, mas tanto quanto possível, tenha paciência, tenha tempo também. É bom contextualizar isso. Eventualmente, o padre, o diácono e o ministro leigo não ficam para acompanhar a procissão da capela até o local de sepultamento, que às vezes é no mesmo lugar a capela, atravessa a rua, 50, 100 metros é o túmulo, onde se fará o sepultamento. Mas, eventualmente, aquele que presidiu ou conduziu a celebração tem que correr atrás de fazer outra, no mesmo lugar ou no outro lugar, ou outro compromisso, até profissional ou voluntário. Há que entender isso. Mas, em havendo que presidiu a celebração de Ezequias antes ou não, a procissão se faz com silêncio, se faz com canto, se faz com orações. Uma vez lá, na sepultura, é tão carinhoso que o ministro leigo, o padre, o diácono, queira e possa ir junto,
além da procissão propriamente, e lá na sepultura, quando naquele momento de sepultar literalmente, novamente aspergir água benta, novamente a oração do Pai Nosso, novamente um canto adequado, novamente uma breve oração, breves palavras. Não precisa fazer outra celebração, nem deve, algo mais curto, bem curtinho em relação às exéquias. Menos é mais. Não estamos falando de 2 horas de celebração. Eu estou falando aqui, dependendo do contexto, de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos no todo. Muito mais que isso, em geral, depende do contexto, mas, novamente, menos é mais. Em tempos de pandemia, todo cuidado quanto ao tempo também. Menos é mais. O cemitério é lugar de repouso. Eu anotei aqui para não esquecer, e já ia quase que esquecendo, mas a palavra cemitério, koimeterion, que vem do grego, é lugar de repouso, dormitório, ou seja, lembrar a nós que é um repouso, sim. Ali o corpo vai virar pó, vai voltar para a terra. Acaba sendo significativo que naquele local está enterrado o corpo, que é só corpo, virou pó, que se emprestou a alma e o espírito do fulano, mas um dia, na hora e do jeito de Deus, todos ressuscitaremos e juntaremos de novo nossa alma com o nosso corpo glorificado. Lembre disso, nossa alma com o nosso corpo glorificado. Podemos não entender o todo disso, Deus é um mistério que nós podemos entender um pouquinho, mas que podemos aceitar no todo. Mistério é algo que a gente sabe que existe, que está aí, mas que não se vê e não se compreende de todo. Deus é para ser aceito de todo e não entendido de todo. Portanto, depois daqui também a gente crê e ponto. Com dificuldade, com medo, com o que for, mas com fé, esperança e amor acima de tudo. Tá? Então, novamente, cemitério, local de repouso, não definitivo, pois que eternamente teremos a alma juntada de novo ao nosso corpo glorioso. São 9, vamos tentar caminhar para concluir. Seria tão bom que nós pudéssemos acompanhar, seria tão bom que nós podemos. Quanto erro a gente comete por omissão, por descuido, às vezes faltam-nos mãos. Nós, os católicos, nós, os cristãos outros que não católicos, não todos, lógico, mas quanto mais poderíamos fazer pelos enlutados, rezar mais por eles. Não precisa ficar telefonando, zap, estou rezando por você. Se for para se exibir, não adianta, é melhor rezar pelo cara, orar pelo cara que ficou e que foi, em silêncio. O bom Deus sabe de tudo mais, sabe de todas as coisas. Mas tentar, na sua intimidade, na sua percepção, na sua possibilidade, estar disponível. Não apenas dizer, se precisar de alguma coisa, me ligue. Se fizer isso, ou algo parecido com isso, que seja com o coração e a mente, não com a boca. Com a boca até papagaio fala. Estar disponível. Naqueles primeiros dias, 7 dias, para que venha a missa de 7º dia, temos a do 7º dia, do 30º dia de um ano, para que nós nos façamos comunidade na celebração das celebrações da Santa Missa, para que lembremos na celebração da Santa Eucaristia, da Sagrada Eucaristia, quando comungamos e somos um só em Cristo, ainda que por uns momentos, mas com as preces em prol daqueles que se foram a um dia, ou a minutos, horas, caso de corpo presente, acontece, mas no 7º dia, no 30º dia, ou um ano, para que nós comunguemos e sejamos um só em Cristo e oremos durante aquele momento fantástico e fascinante, único da Santa Missa Dominical ou ferial, quando durante a semana, orando pelos nossos falecidos. Aliás, tem quem erradamente diga que os católicos celebram a morte. Aqui, na Santa Missa celebramos a vida. Lembramos da morte de Jesus, sim. Lembramos, claro, para enfatizar e enaltecer a vitória da vida sobre a morte. A morte, sim, uma única vez para a ressurreição, para a vida eterna. Como também nós teremos a nossa morte física na esperança concreta da ressurreição na vida eterna. Então celebramos a vida em cada Santa Missa e em toda a liturgia cristã. Eu pergunto a você, como você tem sido? Como me pergunto diariamente, como eu tenho sido em termos de solidariedade e acompanhamento ao fiel enlutado? Na minha solidariedade para com aquele que se foi, para com aquela que se foi hoje, ontem, esses dias, ou poderá ir. E os que ficam por aí, os amados e queridos que ficam. Como tem sido? Como temos sido durante, não só agora, mas especialmente agora durante a pandemia? Só entre eu e você aqui, que ninguém nos escute.
Temos que tomar todo o cuidado, sim. Lamentavelmente, aqui no Brasil, como sempre acontece, historicamente acontece, os nossos políticos que são de governo e de oposição, seja de executivo, legislativo, o judiciário ajuda bastante também, entre aspas, não todos, mas vários em todos os três poderes, e seus simpatizantes, que são mais fãs do que cidadãos em geral, alguns mais belicosos do que do diálogo, muitos até sectários, briguentos e tal, birrentos. Apesar de tudo isso, um torcendo que a pandemia ferre para tentar ganhar a eleição ano que vem, outro ao contrário, como foi ano passado. Mas apesar de tudo isso, a ciência, com todas as dificuldades, está avançando aí. Não temos vacinas definitivas, não temos remédios concretos, tem possibilidades questionáveis. Um dia teremos, certamente um dia teremos remédios preventivos, remédios para ajudar na cura, vacinas mais consistentes, um monte de coisa para que a Covid do futuro, se não for eliminada de todo, mate um ou outro de vez em quando, ou adoeça um ou outro, e não como tem sido agora. Nós podemos e devemos, apesar de gostar ou não gostar mais disso, daquilo, mas é razoável depreender que distanciamento social, não estou falando em fechar ou abrir, isso não estou entrando nesse mérito, mas com ou sem abertura de comércio, economia e tal, tem que cuidar bem disso também, mas um certo distanciamento das pessoas não impede ser acolhedor e acolhido. Um certo distanciamento físico não impede gostar e ser gostado. Não impede ser cristão, evangelizar e ser evangelizado. Usar a máscara corretamente, tapando o nariz e a cara e não no pescoço, e aqui, por exemplo, não custa, pode ser desconfortável, mas ajuda. E tudo o mais. Nada disso nos impede. Se podemos celebrar dentro do templo, ótimo. Se não pode, vai online. Se não pode, faça com fé, com esperança e com amor. Obedeça às autoridades sanitárias, obedeça o que o governo municipal, estadual determinar, obedeça o que as autoridades clericais tentarem fazer a partir do que é possível legalmente, mas faça, celebre em casa, celebre junto, celebre quando for o caso individualmente, mas em geral coletivamente, em especial, e quando possível, de novo, sempre presencialmente. Mas, lembre do seguinte, meu caro, minha cara, pergunte-se o que você pode fazer a mais. Porque nunca ouvi falar que por WhatsApp, por Facebook, por e-mail, por telefone se pega ou se passa Covid. O que nós poderíamos ter feito ou fazer para ir ao encontro dos irmãos? Por exemplo, agora estou falando para algumas pessoas que estão online, e assim acontece com a celebração da missa, do texto, e tudo quanto é formação e celebração. Relativamente poucas pessoas participam ao vivo. Relativamente poucas pessoas vão participar depois, vendo um pedaço ou a totalidade da gravação. Pois que muita gente está largada por aí, pois que habitualmente a gente esperava as pessoas virem à comunidade, à igreja, ao templo. Não sabia até o nome, a cara, o cheiro, cumprimentava e tal, mas a rigor com a pandemia a gente acaba que não sabe o endereço, o telefone de um monte de gente que está largado por aí, Deus dará. Não estou culpando ninguém, não estou responsabilizando ninguém, isso é coisa de todos nós. O que poderíamos ter feito, além de apenas algumas transmissões online, que são bem-vindas e devem ser feitas, o que poderíamos ter feito antes delas e durante e após? O que poderemos fazer para que no futuro possamos, de modo online, fazer tudo que nos cabe enquanto evangelizados e evangelizadores, enquanto quem ensina e quem aprende, enquanto quem celebra? Mas o que podemos fazer para além da tecnologia? Quanta gente perdeu um ente querido que com tecnologia ou não, com pandemia ou não, ficou Deus dará. Isso não deveria acontecer. Quanto cristão não teve uma celebração cristã, pelo menos uma oração cristã no seu derradeiro momento entre nós fisicamente? Isso dói demais. Eu lhe digo, meu caro, minha cara, nunca perca a oportunidade de, entendo a ocasião, telefone para a secretaria da sua paróquia. Telefone. Descubra o horário, vá na internet, na esquina, procure saber. O telefone, o WhatsApp, procure o contato. Bata lá. Precisa-se. E se não for bem atendido, bem acolhido, às vezes não é, infelizmente, insista com a educação. Insista. Se não quer me atender, onde posso ir? Tente descobrir que um clérigo, que um leigo autorizado, como eu ou outro, possa ir lá e celebrar junto. Se mais rápido, mais demorado, mas celebrar junto. É direito do cristão que falece ter uma celebração
de Ezequias, celebração da esperança, digna, decente, quando do seu último minuto. O que não quer dizer que quando não tiver, não se preocupe. Deus resolve tudo. Deus resolve tudo, sendo bem feita ou mal feita a celebração, tendo sequer nenhuma oração, Deus resolve tudo. Mas é nossa obrigação fazer tudo e muito mais para que o cristão que se vai tenha o direito de uma oração e especialmente da celebração de Ezequias. Para concluir, para que você tenha uma ideia, a título de testemunho, e aí você vai ter aí como mentalizar, lembrar e vivenciar, refletir situações pelas quais você está passando ou passou recentemente. Eu me cuidei muito durante esse ano e pouco, sempre levei a sério que a pandemia não é invenção desse ou daquele canal de televisão, não me importa se foi aqui, ali, acolá que apareceu o fato que está aí. Lamento que grande parte da população, até hoje, vive como se não existisse pandemia e acaba passando ou pegando essa doença malvada e cruel e depois fica chorando lágrimas lá. Mas cada vez mais a gente conhece gente que pegou Covid, cada vez mais a gente conhece gente que passou Covid, não se sabe de quem pegou, para quem passou, imagina-se que passou. Cada vez mais a gente conhece gente da família que a gente gosta, que é bem e ama, que ficou enferma e sofreu, outro não sofreu muito, só recluso, outro sofreu bastante, mas curou-se. E quantos sofreram muito, muito, muito antes da cura ou não curaram de todo ainda? E quantos partiram por conta disso, ou por consequência? Ah, não foi a Covid que matou, mas fragilizou tanto que a Covid se foi, deixou o organismo frágil e o cara se foi por outra coisa. Para que você tenha uma ideia, por exemplo, há um mês e meio atrás, dentre outras tantas que eu poderia comentar, mas algumas que estão aqui no meu coração, na minha mente agora. Um mês e meio atrás, aproximadamente, me ligou uma paroquiana pedindo, por gentileza, se eu poderia fazer uma visita como MESC a um hospital onde estava lá um amado parente dela, um sobrinho, se não me engano, eu não lembro da idade, mas não mais que uns 45, 48 anos de idade. Ele venceu a Covid, foi entubado, venceu a Covid após dias ou semanas, não me lembro, entubado, mas o organismo ficou fraco e uma pneumonia deixou-o frágil. E lá fui eu, autorizado, evidentemente autorizado. Aliás, ela me pediu isso num dia e até que a burocracia, por assim dizer, do hospital, não falo isso com crítica, o hospital tem que ter seus cuidados mesmo, foi possível agendar só na metade do terceiro dia após o pedido propriamente. Lá fui eu como MESC, uma vez lá, vestido de MESC, vesti-me de modo, digamos, sanitário ou adequado ao que o hospital me determinou, e por uns minutos fiquei num local onde estava o querido, o amado da pessoa que me solicitou. Uma cena delicada, ele inconsciente, todo cheio daqueles negócios que não vem o caso agora. Fiz uma oração com ele, abençoei no que me é possível. Não sei se fiquei 10 minutos, 15, não mais que isso. Horas depois eu soube que ele teve sua passagem. Horas depois ele teve sua passagem. Alguém diria à luz da fé que estava esperando. Não precisava ter sido eu, pois que como ministro ordenado ou não ordenado, independe da dignidade daquele ou daquela que está ou é ministro. Novamente, o resto Deus resolve. Eu, há cerca de 25 dias aproximadamente, não me lembro exatamente, mas há cerca de 25 dias, já tendo feito várias, nos últimos 12 meses, várias das celebrações de Ezequias que tive a ocasião de conduzir, foi por gente que partiu por Covid ou consequência dela. Também eu, como você, provavelmente você, nesses últimos 12 meses, perdi entes queridos, colegas, conhecidos, parentes, e vários outros que ficaram enfermos e a gente ficou sabendo na hora ou depois. Mas há 25 dias, eis que eu comecei com esse negócio, pensei que era gripe, passou um dia, 2, 3, fiz o exame, lá estava eu convidado. E tive a graça de curar-me em casa. Sofri algumas coisas, testemunhei na pele. Eu sempre fui diagnosticado como com sintomas leves ou moderados da Covid. E quem estava comigo, meus mais próximos, perceberam o quanto foi complicado. O quanto foi complicado. Mas nada foi mais complicado,
Nada foi mais complicado do que por WhatsApp ali, ora por áudio ao vivo, ora por escritos, na hora por telefonemas, saber que pessoas que eu conheço, que eu quero bem, que eu amo, também foram diagnosticadas com Covid. E mesmo que eu não estivesse recluso no meu quarto, preso, como deveria estar, preso é feio falar, mas como se diz, isolado socialmente, isolado para fins de respiração, e purgar-me da doença, isolado, mesmo que eu não estivesse assim, eu não poderia visitar meus queridos e amados que estavam também isolados, ora em casa, mas depois em hospital. Nada foi mais difícil que saber que gente que estava me apoiando ali pegou uma pessoa querida e amada que com sintoma leve está praticamente curado, outro também, não estou citando aqui, mas estou mentalizando. Mas um muito querido está entubado até hoje, um rapaz de, quando muito, 40 anos, casado com uma filha que nem adolescente é, muito cristão, muito fervoroso, moral e ético, foi entubado quando fui acamado ou colocado em meu quarto, por assim dizer, ele acabou que entubado está até agora. Haja oração, haja oração. Hoje pela manhã, conversando com uma pessoa que amo, prima, também soube que ela e o marido estão convidados. Pedi a ela e a ele que se cuidem muito, levem muito a sério as orientações médicas, muito a sério, muito seguimento à orientação médica e oração. Deles, por eles e dos outros por eles. E uma outra pessoa que faz parte da minha vida e o fará por toda a vida, mora no meu coração, morava e mora e morará, com muita força, fez parte da minha vida, assim, começou com uma conversa aqui, uma conversa ali, vamos trabalhar juntos, nunca trabalhamos juntos, mas nos aproximamos a ponto de confidência, saber do neto, do filho, da filha, enfim, da vida. E com a qual partilhava diariamente, frequentemente, um monte de coisas, nem que fosse um bom dia, como é que vai, tudo bem, bom trabalho, um abraço lá pro netinho, pro filho, pra filha e tal, essas coisas. Aí chorar as mágoas, as pitangas, trocar confidências. Ficou também convidado uns dias antes que eu, e enquanto eu fui parar no meu quarto, ela foi parar em casa e logo no postinho, do postinho entubada. E com muita dor no coração, na segunda à noite, eu soube na terça pela manhãzinha, teve sua passagem. Dói demais. Meu primeiro compromisso, após uns 15 dias isolado, interessante como Deus é providencial. Por 15 dias ninguém me telefonou, zapiou nada pedindo para fazer, por exemplo, celebração de Ezequias, para pedir qualquer coisa que exigisse meu presencial. Consegui administrar bem, Deus me ajudou, fiquei ali isoladão mesmo, com algumas coisinhas que eu pude resolver por online ou telefone. Mas eis que no domingo à tarde, pós-almoço, pós lavar a louça do almoço, uma preguiça danada, uma sequela que eu trago desde a cura, eu virei preguiçoso. Brincadeiras à parte, até hoje, com facilidade, eu fico cansado. E isso me parece que vai passar em alguns dias ou semanas, não estou reclamando. Mas Deus é fantástico. No domingo, por volta de 2h30 da tarde, me toca por WhatsApp, uma querida paroquiana me pergunta: José Carlos, tudo bem? Feliz Páscoa? Tudo bem? Feliz Páscoa, fulana. Você pode fazer a celebração das Ezequias de um rapaz que faleceu hoje pela manhã de Covid? Eu estava cansado, ou com preguiça, louco para deitar de novo, e ela fez todas as ponderações. Eu sei que agora é hora de almoço, é domingo de Páscoa, você está repousando, se você não quiser ou não puder, eu vou entender. Eu não tinha direito de dizer não, eu entendi que Deus disse, vai. E com dificuldade física, após 15 dias isolado em casa, eu saí troteando ali devagarinho, do Cajuru, onde moro, a São José dos Pinhais, onde é o cemitério, cheguei lá, fui em oração e tal. Conduzi a celebração de Ezequias de um cidadão de 63 anos de idade, se a memória não me trai, que chegou direto num caixão lacrado, como tem sido, sabíamos que não poderíamos ver nem a cara dele, e que a celebração haveria de ser breve, os coveiros, a equipe toda parecendo astronautas, e eu como ministro combinando com o pessoal do cerimonial como faríamos, né? Você coloca o caixão dentro da cova e antes de tapá-la, faça a celebração. E lá ainda descubro que no dia 24 de dezembro
falecera um irmão, no dia 25 de dezembro faleceu um segundo irmão, e naquele dia, domingo de Páscoa, um terceiro irmão. Em 3 meses aproximadamente, 3 irmãos, 3 de uma mesma família. E na terça-feira, para concluir, caminhando para concluir, na terça-feira, agora, tocado, com o coração doído, choroso, pela perda de uma pessoa que mora no meu coração, antenado ali com o que era possível, saber, com gente, especialmente com uma tia dela, que seria, e é, como uma segunda mãe para ela, toda hora olhando ali para saber quando eu iria ao local autorizado para fazer a celebração. Primeiro aguardando se alguém faria. Se a família, o filho ou a filha pediriam a alguém autorizado que o fizesse, ponto. Eu quero chegar ao seguinte, confidenciar só para você, só você e eu aqui. Há uns 2 anos aproximadamente, esta minha amada me disse: José Carlos, quando for meu momento, você faz celebração das exéquias para mim? Eu não gostei daquilo. Me incomodou. Desconversei, passados uns 2, 3 meses ou mais. José Carlos, eu quero que você faça. Eu desconversei de novo. Passou mais um tempo, não sei quanto tempo, meses. Ela de novo, aí eu, mas 3 vezes. Eu disse, então tá bom. Se eu, no futuro, continuar tendo esta função, esta atribuição, esta graça, essa honra, e se Deus fizer com que você vá primeiro que eu farei sim, com muito gosto, com muita dor, mas com muito amor, a celebração de exéquias para você. Mas eu pensava isso daqui a 20 anos ou mais. Hoje eu tenho 54, ela se foi com 53. Mas isso ficou entre eu e ela. Só uma pessoa, 2 pessoas, creio, da nossa convivência sabiam disso. Os filhos não sabiam, por exemplo. Eu era íntimo dela. Era muito íntimo de um netinho dela, mas no máximo um tanto levemente conhecido dos demais, né? E muito mais desconhecido. Como fazer? Aí resolvi que Deus agisse e estava ali por volta de 1 da tarde da terça-feira, almoçando sozinho ali, prestando atenção, acho que nas notícias, por fonezinho de ouvido, e o telefone em frente. Eu estava olhando toda hora, que eu aguardava o contato para saber se faria o que faria, né? E creio eu, sou um tanto quanto cético quanto a certas coisas, mas enfim, creio que foi Deus que agiu. Eu fiquei uns 30 minutos, mais ou menos, sem olhar no celular. Eu estava com o celular à frente para olhar toda hora. E não sei por que eu não olhei. Pois justamente por volta de 1 da tarde, a tia me zapeou, por assim dizer. Olha, não veio ninguém fazer a celebração, o corpo ainda não chegou, é às 2 o sepultamento, dá tempo de você ver. 1 da tarde. Eu só ligo 1h30. O recém-saído da Covid, o tanto quanto fraco, devagar, faísca atrasado como ainda estou, não poderia ser irresponsável de sair troteando aqui do Cajuru, Curitiba, em direção a 4 Barras. Quem é daqui sabe que até dá para chegar se o trânsito não atrapalhar, mas para quem estava e ainda está um tanto quanto fraco, não era responsável sair dirigindo às pressas por aí, e meia hora para chegar lá e fazer a celebração seria, entendi, acho que eu vou depois. E eu quero partilhar, há quem já saiba, que eu tive a graça de fazer a segunda celebração de exéquias na semana, por assim dizer, com todo respeito à dor dos demais, e no caso a minha dor também, e eu fiz. Quando cheguei, pedi ao porteiro, que me identifiquei, pedi ao porteiro que me dissesse onde estava, só me indicasse, ele fez questão de me levar até o meio do caminho. Cheguei à planície, a plataforma onde estava, fora recém-sepultada essa pessoa amada, e fui ao encontro. Não vou dar detalhes do quanto foi a emoção, você já pode imaginar. Ali conversei com ela, com Deus, e fiz a mais dura, a mais longa, até porque fiz completa e sem pressa, nunca fiz com pressa, mas naquele caso com nenhuma pressa mesmo, a mais dura, a mais longa, a mais difícil e a mais bela celebração de exéquias que já tive a ocasião de fazer. Coloquei tudo no colo do bom Deus, pois que você pode perguntar, mas tinha sido sepultada. A oração extrapola o nosso temporal. Quando feita com vontade, com sinceridade, de novo eu digo, o bom Deus resolve. Eu quero, então, oferecer este encontro, como já o fiz de coração, e em algumas divulgações eu coloquei, para pessoas que eu não citei nominalmente,
mas eu vou me reservar o direito de pedir para você licença e citar pelo menos 2 pessoas. Uma eu gostaria de citar também, mas não pedi autorização. Mas me atrevo, mesmo não tendo pedido, dado como estão tratando da causa, eu peço que você agora, do seu fundo de intimidade, também lembre das suas pessoas queridas e amadas que se foram ou que estão lutando pela vida contra a Covid. Contra outra doença também, tantas doenças. Nós vamos encerrar assim. Que você aí de novo, como na abertura, mentalize, pense e faça uma reta intenção em prol dos seus queridos e amados que se foram pelas suas almas, para que Deus, sempre misericordioso, os acolha, tenha acolhido e os acolha sempre nos seus braços. Faça sua intenção para os seus conhecidos ou não, que estão ora com Covid, ora internados ou não, entubados ou não, para que os curados sãos continuem, para que os enfermos por outras doenças sejam curados também. E não esquece de colocar sempre essa intenção também, que é doído dizer, doído realizar, mas é necessária. Que nós aceitemos sempre a vontade de Deus, qual seja. Aceitemos sempre a vontade de Deus, qual seja. Pois que com Deus a gente sempre ganha, mesmo quando perde. Digo isso sempre, até escrevi com isto. Com Deus a gente sempre ganha, mesmo quando perde. Lembre dos seus amados. E eu estou lembrando e de novo, e agora eu vou citar, especialmente pelo meu bom amigo Advomir, que desde a época em que eu comecei a curar-me ou tratar-me da Covid em casa, ele foi parar numa UTI entubado, está lá até agora. Pelo pela Elis, pela filhinha, pelos familiares, por todos que o querem bem e o amam. Bom Deus, olhai por ele e pela sua família. Seja feita a vossa vontade, Senhor. O cure. E seja a sua vontade, Senhor. Pela alma de Mari Fernandes, Marinalda Nonato Fernandes, chamada de Nalda pelas irmãs, de Marinalda por alguns, mas que amava ser chamada de Mari e gostava, embora não fosse o oficial, gostava de escrever seu nome como Mari com Y. Cuja última foto de perfil de WhatsApp está na palma da mão, um terço branco. Está lá. Dado por mim a ela há um tempo atrás, quando me pediu. Que o Senhor a tenha recebido e a receba com todo amor, essa mulher amada, amável e amorosa, nos seus braços. E dê conforto ao David, seu filho, a Michelle, sua filha, a Dai, sua nora, ao Dani, seu genro, a Kathleen, sua netinha de 19 anos, ao Davi, o bom Davi, com seus 4 aninhos, que adorava dizer Vovó Mari, e que agora está dizendo que a Vovó Mari virou estrelinha. A Melzinha, a Mel, ao Telzinho e a Malu. E eu convido você que reze comigo com todo o seu coração por esses citados, particularmente por mim, com muito amor. E pelos que você lembrou aí na sua intimidade, e por tantos outros, rezemos assim, de novo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, por gentileza, reza comigo aquela que é cheia de Deus. Deus é graça. Se você não for cristão católico, por gentileza, reze a seu modo e nos conceda a graça de nunca deixar de rezar aquela que é cheia de Deus. Por aquela que é cheia de Deus, que com toda a dor do mundo, por amor, não arredou o pé do pé da cruz quando mataram o seu filho Jesus, o nosso Salvador. Com dor, sim, com amor também ficou. Com dor, tente lembrar do exemplo da mãezinha do céu, para tentar vivenciar a sua dor agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu peço sua compreensão por termos gasto hoje 1h30. Que não tenha sido maçante para você e que não seja de todo maçante para outro. Teria sido 1 hora. Me atrasei, mas conto de novo com a sua compreensão. Separe o joio do trigo deste encontro, independentemente deste limitadíssimo formador, deste limitadíssimo cristão. Fiz com limites, fiz com dor, mas fiz com amor. E você com amor recebe, com amor aproveite e partilhe. Não por mim, mas por você, pelos seus amados e por Deus. Estivemos reunidos e continuemos reunidos, agindo e vivendo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, até a próxima.